Ela fugiu de um ex-marido que quase a matou, mas o passado voltou em chamas, literalmente. Uma menina inocente, uma casa incendiada e um milionário com segredos perigosos. Mas o que ele faz quando descobre quem ela realmente é, vai te deixar sem fôlego. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O vento. Frio de maio cortava as ruas de Campos do Jordão como uma lâmina sussurrante, carregando consigo o aroma doce das araucárias e a promessa de chuva. Aurora Menezes caminhava pela Avenida Macedo Soares com passos apressados, abraçando os livros contra o peito como se fossem um escudo contra o mundo. Aos 18 anos, ela carregava nos ombros o peso silencioso de uma casa, onde as palavras eram medidas e o amor era um luxo que a família não podia se permitir demonstrar em excesso. A mãe, Conceição, trabalhava dupla jornada como enfermeira, no hospital municipal, e como cuidadora particular nos fins de semana. O pai havia partido quando Aurora completara 10 anos, deixando para trás apenas o eco de promessas não cumpridas e uma dívida emocional que a menina jamais conseguiu quitar consigo mesma. Desde então, ela se tornara a filha exemplar, a aluna dedicada, a jovem que frequentava a igreja todos os domingos e carregava nos olhos uma pureza que parecia desafiar a dureza do mundo ao redor. Conceição sempre dizia que Aurora era diferente das outras meninas. Não havia nela a pressa de crescer, a ansiedade de experimentar o que não conhecia. Havia sim uma fé inabalável no bem, uma crença de que o amor verdadeiro viria no tempo certo, com a pessoa certa, da forma certa. Aurora acreditava em primeiras vezes sagradas, em toques respeitosos, em olhares que prometiam eternidade sem pressa de consumar. Foi assim que, aos 17 anos, ela entregou o coração a Jonas Ferreira. Ele era 2 anos mais velho, filho de comerciantes locais, estudante de administração na faculdade da cidade vizinha. Tinha o sorriso fácil e as palavras certas. Sabia como fazer Aurora corar com elogios sobre sua inteligência e sua beleza. Singela. Jonas frequentava a mesma igreja, conhecia sua família, parecia ser exatamente o que uma mãe preocupada desejaria para a filha. Durante meses, eles namoraram sob o olhar aprovador de Conceição. Jonas levava a Aurora para caminhadas pelo centro histórico, para sorvetes na praça, para sessões de cinema aos sábados à tarde. Ele segurava sua mão com delicadeza, beijava seus lábios com contenção, respeitava seus limites com uma paciência que ela interpretava como amor verdadeiro. Mas por trás da máscara doce que Jonas vestia, havia algo que Aurora não conseguia enxergar. Ele era um jovem moldado por uma vaidade doentia, por uma necessidade constante de provar sua superioridade sobre os outros. Na faculdade, vangloriava-se de namorar a menina mais pura da cidade, como se Aurora fosse um troféu a ser exibido. Contava aos amigos sobre sua virgindade com um misto de orgulho e desprezo, como se ela fosse simultaneamente uma conquista e um fardo. Jonas havia crescido em uma família onde o dinheiro falava mais alto que os sentimentos, onde as aparências importavam mais que a verdade. Seu pai, dono de uma rede de lojas de departamentos, sempre lhe dissera que tudo na vida tinha um preço, inclusive o amor. Jonas internalizara essa lição de forma distorcida, desenvolvendo uma necessidade cruel de dominar aquilo que não compreendia. A pureza de Aurora o fascinava e o irritava ao mesmo tempo. Ele desejava ser o primeiro a possuí-la, mas também sentia um prazer sádico em imaginar formas de humilhá-la, de provar que ela não era tão especial quanto todos pensavam. Havia nele uma escuridão que crescia silenciosamente, alimentada pela inveja que sentia dos outros rapazes da faculdade, que se gabavam de suas conquistas sexuais enquanto ele permanecia preso em um namoro respeitoso. A transformação de Jonas começou sutil. Ele passou a fazer comentários sobre a roupa de Aurora, sugerindo que ela era antiquada ou infantil. Criticava sua ingenuidade, dizia que ela precisava crescer e ver o mundo como ele realmente era.
Aurora, em sua inocência, interpretava essas palavras como conselhos carinhosos de alguém que se preocupava com seu crescimento pessoal. Conceição, que trabalhava cada vez mais para manter a casa em funcionamento, começou a notar mudanças sutis no comportamento da filha. Aurora estava mais quieta, mais introvertida. Passava longos períodos olhando pela janela com uma expressão distante. Quando questionada, a menina sempre respondia que estava tudo bem, que era apenas cansaço dos estudos. A verdade era que Aurora começara a questionar sua própria pureza. Jonas plantara sementes de dúvida em sua mente, fazendo-a acreditar que havia algo errado com ela, que sua inocência era um defeito a ser corrigido. Ele falava sobre amor de forma diferente agora, com uma intensidade que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Dizia que queria mostrar-lhe o que era o amor verdadeiro, que ela precisava confiar nele completamente. Foi numa tarde de domingo, depois do culto na igreja, que Jonas fez a proposta que mudaria tudo. Eles caminhavam pela trilha que levava ao horto florestal, quando ele parou e segurou as mãos dela com uma seriedade que Aurora nunca havia visto antes. Aurora, ele disse, olhando profundamente em seus olhos, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E quero que você saiba que eu confio em você completamente, mas preciso saber se você confia em mim da mesma forma. Aurora sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma urgência que a fez tremer. Claro que confio, Jonas, você sabe disso. Então venha comigo, ele disse, apontando para uma trilha menos conhecida que se perdia entre as araucárias. Quero mostrar um lugar especial. Um lugar onde posso te mostrar o que significa amar alguém verdadeiramente. Aurora hesitou por um momento. Havia algo na proposta que a deixava desconfortável, mas Jonas havia sido seu primeiro amor, seu primeiro beijo, a primeira pessoa que a fez sentir-se especial. Ele conhecia sua família, era respeitado na igreja, parecia ser exatamente o que uma menina como ela deveria desejar. Está bem, ela disse finalmente, permitindo que ele a guiasse pela trilha desconhecida. Eles caminharam em silêncio por quase 1 hora, adentrando cada vez mais na floresta. Aurora começou a sentir uma ansiedade crescente. A trilha era íngreme e pouco usada, e Jonas parecia conhecê-la bem demais para alguém que alegava tê-la descoberto recentemente. Quando ela tentou fazer perguntas, ele respondia com evasivas, dizendo que logo ela entenderia tudo. A clareira surgiu como uma aparição. Era um espaço circular no meio da mata, dominado por uma araucária antiga e retorcida que se erguia como um guardião solitário. O local tinha algo de sobrenatural, de sagrado, mas também de ameaçador. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É aqui, Jonas disse, sua voz soando estranha, diferente. Este é o lugar onde vou te mostrar quem você realmente é. Aurora olhou ao redor confusa. Eu não entendo, Jonas. O que você quer dizer? Foi então que ela viu. No chão, ao pé da árvore, havia fitas vermelhas espalhadas, como se alguém tivesse preparado aquele local para algum tipo de ritual. Jonas tinha uma expressão que ela nunca havia visto antes, um misto de excitação e frieza, que a fez dar um passo para trás. Jonas, eu quero ir embora, ela disse, sua voz tremendo. Não gosto deste lugar. Mas nós acabamos de chegar. Ele respondeu, se aproximando dela com passos calculados. E eu ainda não te mostrei o que vim mostrar. Aurora tentou se afastar, mas Jonas foi mais rápido. Ele a segurou pelos braços com uma força que ela não sabia que ele possuía, seus dedos deixando marcas em sua pele delicada. Você sempre foi tão certinha, tão pura, ele disse, sua voz carregada de um sarcasmo cruel. Sempre achando que é melhor que todo mundo. Mas eu vou te mostrar quem você realmente é por baixo dessa máscara de santinha. Aurora tentou se debater, mas Jonas era mais forte. Ele a empurrou contra a árvore, pegou as fitas vermelhas do chão e começou a amarrá-las em seus pulsos, prendendo-os atrás do tronco. Não era uma violência física explícita, mas algo muito pior. Era a violação completa de sua confiança, a destruição de tudo em que ela acreditava sobre amor e respeito. Jonas, por favor, ela implorou.
lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não entendo o que está acontecendo. Por que está fazendo isso? Porque você precisa aprender, ele respondeu, dando um passo para trás para admirar sua obra. Precisa aprender que não é especial, que não é diferente das outras. Você é apenas mais uma menina ingênua que acreditou em contos de fada. Aurora ficou ali, amarrada à árvore, enquanto Jonas caminhava em círculos ao seu redor, falando sobre como ela era boa demais para o mundo, como sua pureza era uma mentira, como ela precisava ser quebrada para se tornar uma mulher de verdade. Ele não a tocou de forma sexual, mas suas palavras eram como facas cortando sua alma, destruindo cada pedaço de sua autoestima. A humilhação durou horas. Jonas alternava entre momentos de aparente carinho, onde acariciava seu rosto e dizia que a amava, e explosões de crueldade onde gritava que ela era uma farsa, que sua inocência era apenas ignorância disfarçada. Aurora parou de chorar depois de um tempo, entrando em um estado de choque que a protegia da dor emocional que se tornara insuportável. Quando o sol começou a se pôr, Jonas finalmente se cansou de seu jogo cruel. Ele se aproximou dela, uma última vez, desatou as fitas que a prendiam e a deixou cair no chão como uma boneca quebrada. Agora você sabe quem realmente é, ele disse, guardando as fitas no bolso, como se fossem troféus. Pode ir para casa, mas lembre-se, se contar a alguém sobre hoje, eu vou dizer que você me seduziu, que me trouxe aqui. Quem acredita em você vai acreditar em mim. E então ele se foi, deixando Aurora sozinha na clareira, envolvida pela escuridão crescente da floresta e pelo peso esmagador de sua inocência perdida. Ela ficou ali por muito tempo, incapaz de se mover, incapaz de processar o que havia acontecido. Sua mente estava em branco, como se tivesse se desligado para protegê-la de uma dor muito grande para ser suportada. Foi o som de passos se aproximando que finalmente a trouxe de volta à realidade. Aurora levantou a cabeça, com medo de que Jonas tivesse voltado. Mas a figura que emergiu da mata era completamente diferente. Era um homem mais velho, alto e elegante, com cabelos grisalhos e olhos de um azul profundo, que pareciam carregar o peso de muitas tempestades. Vicente Luca não estava procurando por ninguém quando a encontrou. Ele havia saído para uma de suas caminhadas solitárias pela floresta, uma rotina que mantinha há anos, como forma de escapar dos fantasmas que assombravam sua mansão. Mas ao ver aquela jovem caída ao pé da árvore, algo em seu peito se contraiu com uma dor que não sentia há muito tempo. Minha filha, ele disse com voz suave, se ajoelhando ao lado dela. O que aconteceu aqui? Aurora olhou para ele com olhos vazios, incapaz de formular uma resposta. Vicente viu as marcas vermelhas em seus pulsos, notou o estado de choque em que ela se encontrava e compreendeu imediatamente que havia presenciado as consequências de algo terrível. Você está machucada? Ele perguntou examinando-a cuidadosamente. Precisa de ajuda médica? Aurora balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não havia ferimentos físicos visíveis, mas Vicente podia ver que havia algo muito mais profundo quebrado nela. Eu vou levá-la para casa, ele disse tirando o casaco e colocando sobre os ombros dela. Você pode me dizer onde mora? Aurora murmurou o endereço com voz quase inaudível. Vicente a ajudou a se levantar, notando como ela tremia não apenas de frio, mas de algum tipo de trauma que ele reconhecia muito bem. Ele mesmo já estivera naquele lugar de vazio absoluto, de dor tão grande que a mente simplesmente se recusava a processar. Enquanto caminhavam lentamente pela trilha, Vicente observava a jovem ao seu lado. Havia algo nela que o tocava de forma inesperada. Uma fragilidade que despertava seus instintos de proteção, que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa e filha. Aurora caminhava como um fantasma, presente fisicamente, mas ausente em todos os outros aspectos. Quando chegaram à casa de Aurora, uma construção simples, mas bem cuidada, em um bairro de classe média, Vicente hesitou. Ele podia simplesmente deixá-la na porta e ir embora, voltar para sua vida de recluso, para seus vinhos e seus livros. Mas algo o impedia de partir. Conceição abriu a porta
e imediatamente notou o estado de sua filha. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Aurora daquele jeito, e ela abraçou a menina com um desespero que Vicente reconheceu como o de uma mãe que sabe que algo terrível aconteceu, mas não sabe exatamente o que. Eu a encontrei na floresta. Vicente explicou simplesmente, sem entrar em detalhes. Ela precisa de cuidados. Conceição olhou para ele com gratidão e suspeita ao mesmo tempo. Vicente podia ver as perguntas em seus olhos, mas também podia ver que ela estava mais preocupada com o bem-estar da filha do que com as circunstâncias de como ela chegara ali. Obrigada, ela disse, sua voz embargada. Muito obrigada por trazê-la. Para casa. Vicente assentiu e se virou para partir, mas algo o fez parar. Ele se virou novamente para Conceição, tirou um cartão do bolso e o entregou a ela. Se ela precisar de alguma coisa, ele disse, qualquer coisa pode me ligar. E então ele se foi, deixando para trás uma Aurora destroçada e uma mãe desesperada, mas também uma semente de esperança que nenhum dos três ainda compreendia completamente. Naquela noite, Aurora permaneceu em silêncio total. Conceição tentou fazê-la comer, falar, reagir de alguma forma, mas a menina parecia ter se retirado para algum lugar muito profundo dentro de si mesma. Ela se banhou, vestiu o pijama e se deitou na cama, mas seus olhos permaneceram abertos, fixos no teto, como se estivesse processando algo que não podia ser posto em palavras. Conceição ficou acordada a noite inteira, observando sua filha, orando em silêncio por uma força que não sabia se possuía. Ela sabia que algo havia quebrado em Aurora, algo fundamental e precioso, mas não sabia como consertar. E a poucos quilômetros dali, Vicente Luca também permanecia acordado, olhando pela janela de sua mansão solitária, pensando na jovem, que havia encontrado na floresta. Havia algo nela que o lembrara de si mesmo, de como se sentira quando perdera tudo o que amava. Mas também havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear, uma luz que persistia mesmo na escuridão mais profunda. Ele não sabia ainda que aquele encontro fortuito mudaria não apenas a vida de Aurora, mas também a sua própria, de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. Vicente Luca acordou na manhã seguinte com a imagem de Aurora gravada na mente. Há 15 anos, desde a morte de Helena e da pequena Isabela, ele havia se trancado em sua própria vida como um monge secular, vivendo entre as vinhas da propriedade herdada de sua família e os livros que forravam as paredes de sua biblioteca. A vinícola Luca era uma das mais respeitadas do país, mas Vicente há muito deixara a administração nas mãos de gerentes competentes, preferindo se dedicar apenas à criação de seus vinhos especiais, aqueles que nascem da solidão e do tempo. Sua rotina era imutável há anos. Acordava antes do amanhecer, caminhava pelas vinhas verificando cada parreira com o cuidado de quem cuida de filhos. Almoçava sozinho em sua sala de jantar vazia, passava as tardes lendo ou degustando seus próprios vinhos e terminava o dia caminhando pela floresta que cercava sua propriedade. Era uma vida meticulosamente organizada para evitar surpresas, para não deixar espaço para a dor que ainda latejava em seu peito como uma ferida mal cicatrizada. Helena havia sido sua esposa por 16 anos, uma mulher de riso fácil e coração generoso que transformara sua vida de herdeiro solitário em algo próximo da felicidade completa. Isabela, sua filha, havia herdado o riso da mãe e os olhos azuis do pai. E aos 8 anos já demonstrava uma inteligência viva que enchia Vicente de orgulho. Elas eram sua razão de existir, o centro ao redor do qual toda sua vida gravitava. Acidente acontecera numa tarde de outono. Helena estava voltando da escola com Isabela quando um motorista embriagado avançou o sinal vermelho e colidiu com o carro delas. Ambas morreram instantaneamente, deixando Vicente sozinho com um vazio que nenhuma quantidade de dinheiro ou sucesso profissional conseguia preencher. Durante meses, ele tentara se matar devagar, afogando-se em bebida e negligenciando tudo ao seu redor até que uma manhã acordou e decidiu que se não podia morrer, pelo menos podia deixar de viver. Desde então, ele havia se transformado no fantasma de si mesmo,
uma figura respeitada, mas distante na sociedade local. As pessoas o conheciam como o viúvo rico que havia perdido a família, o homem que já fora carismático e envolvente, mas que agora preferia a solidão de sua mansão às interações sociais. Ele não era cruel nem amargo, apenas ausente, como se parte de sua alma tivesse partido junto com Helena e Isabela. Mas algo havia mudado quando ele encontrou Aurora na floresta. Havia algo na forma como ela olhara para ele, não com medo ou desconfiança, mas com uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria, que o havia tocado de uma forma que não experimentava há anos. Durante toda aquela noite, ele se pegara pensando nela, na dor que vira em seus olhos, na forma como ela tremera quando ele colocara o casaco sobre seus ombros. Vicente tentou ignorar esses pensamentos, mergulhando em sua rotina matinal com determinação redobrada. Mas quando chegou à adega para verificar os vinhos que estavam em processo de maturação, encontrou-se incapaz de se concentrar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto degustavam um Cabernet Sauvignon de 5 anos, e ele percebeu que estava pensando em como os olhos de Aurora pareciam carregar toda a tristeza do mundo. Foi então que ela apareceu. Vicente estava saindo da adega quando viu uma figura conhecida caminhando pela estrada de terra que levava à sua propriedade. Era Aurora, vestindo um vestido simples de algodão azul, os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo. Ela caminhava devagar, como se cada passo fosse um esforço, mas havia uma determinação em sua postura que não estivera presente na noite anterior. Vicente sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos. Ele se aproximou dela, notando como ela parava de vez em quando para olhar as vinhas que se estendiam em fileiras perfeitamente alinhadas, até onde a vista alcançava. Aurora, ele disse suavemente, fazendo-a se virar. O que a traz aqui? Ela olhou para ele com olhos que pareciam ter chorado durante toda a noite, mas havia algo diferente neles agora, uma clareza que não existia antes. Eu vim agradecer, ela disse, sua voz ainda frágil, mas mais firme do que na noite anterior. Pelo que o senhor fez ontem, e também vim porque não tenho mais ninguém com quem conversar. Vicente sentiu algo se apertar em seu peito. Havia uma solidão na voz dela que ele reconhecia intimamente, uma dor que falava diretamente à sua própria experiência de perda. Você não precisa me agradecer, ele disse, gesticulando para que ela o acompanhasse até a varanda da casa principal. E pode conversar comigo sempre que quiser. Eles se sentaram em cadeiras de vime sob a sombra de uma parreira antiga e por um longo momento permaneceram em silêncio. Vicente observava a Aurora discretamente, notando como ela parecia diminuída, como se algo fundamental tivesse sido retirado dela. Ele reconhecia aquela sensação, aquele vazio que parecia sugar toda a energia vital de uma pessoa. Ele disse que eu não sou especial, Aurora disse de repente, sua voz quase um sussurro, que minha pureza era apenas ignorância. Vicente sentiu uma raiva súbita e intensa surgir em seu peito, uma emoção que não experimentava há anos. Havia algo na forma como ela falava, na dor crua em sua voz, que despertava nele um instinto protetor que pensava ter perdido para sempre. Quem disse isso? Ele perguntou, sua voz mais severa do que pretendia. Aurora baixou os olhos, as lágrimas começando a formar-se novamente. Alguém em quem eu confiava. Alguém que eu amava. Vicente compreendeu imediatamente. Ele havia visto as marcas em seus pulsos na noite anterior. Havia reconhecido os sinais de alguém que fora traído da pior forma possível. Sua experiência com a dor lhe dava uma perspicácia que outros não possuíam. Aurora, ele disse, sua voz tornando-se gentil novamente. Posso te dizer algo que aprendi com minha própria dor? Ela levantou os olhos para ele, esperando. Quando perdemos algo precioso, quando alguém nos machuca profundamente, é fácil começar a acreditar que merecemos aquela dor, que há algo errado conosco. Mas a verdade é que a crueldade de outros não define quem somos. Ela apenas revela quem eles são. Aurora o olhou com uma intensidade que o surpreendeu. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu também já estive no lugar onde você está agora, Vicente respondeu,
sua voz carregada de uma honestidade que o surpreendeu. Eu também já acreditei que merecia a dor que estava sentindo. Por um momento, eles apenas se olharam, duas almas feridas reconhecendo-se mutuamente. Vicente sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear, uma conexão que transcendia as circunstâncias de como se conheceram. Posso te contar uma história? Ele perguntou suavemente. Aurora assentiu, e Vicente começou a falar sobre Helena e Isabela, sobre como havia sido amá-las e perdê-las, sobre como a dor havia quase o destruído. Ele falou sobre a culpa que carregava, sobre como se sentia responsável por não ter sido capaz de protegê-las, sobre como havia passado anos se punindo por algo que estava além de seu controle. Aurora o escutava com uma atenção que ele não esperava de alguém tão jovem, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo insights que revelavam uma maturidade emocional que contrastava com sua aparente fragilidade. Havia algo nela que o fazia querer continuar falando, querer compartilhar coisas que nunca dissera a ninguém. O que mais me machuca, ele disse em determinado momento, é saber que eu estava tentando protegê-las de todo o mal do mundo. Mas o mal veio mesmo assim, e eu não pude fazer nada. Mas o Senhor fez algo, Aurora disse suavemente. O Senhor me salvou ontem, e não porque tinha que fazer, mas porque quis. Vicente a olhou, surpreso pela simplicidade profunda de suas palavras. Havia algo nela, uma sabedoria que parecia vir de um lugar muito mais profundo que sua idade sugeria, que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Eles passaram o resto da tarde conversando, Aurora contando sobre sua vida com Conceição, sobre os sonhos que havia tido antes de conhecer Jonas, sobre a fé que agora parecia abalada. Vicente falou sobre seus vinhos, sobre como o processo de fermentação era uma metáfora para a vida, sobre como algumas das melhores coisas nasciam das piores circunstâncias. Quando o sol começou a se pôr, Aurora se levantou para partir. Vicente a acompanhou até a entrada da propriedade, sentindo uma relutância estranha em vê-la ir embora. Aurora, ele disse quando ela já estava na estrada, você pode voltar sempre que quiser, não apenas quando precisar de ajuda, mas quando quiser conversar. Ela se virou e sorriu para ele, o primeiro sorriso genuíno que ele vira em seu rosto. Era um sorriso pequeno, ainda ferido, mas havia uma luz nele que fez o coração de Vicente saltar. Obrigada, Vicente, ela disse, usando seu nome pela primeira vez. Acho que vou voltar sim. Então ela se foi, deixando Vicente sozinho com uma sensação que não experimentava há 15 anos. A sensação de que talvez, apenas talvez, ele não estivesse condenado a viver o resto de sua vida sozinho. Naquela noite, enquanto degustava um vinho tinto na varanda de sua casa, Vicente se pegou pensando em Aurora, de uma forma que o deixava desconfortável. Não era desejo sexual. Ela era jovem demais, ferida demais, e ele não era o tipo de homem que se aproveitaria de uma situação assim. Era algo mais profundo, mais complexo, uma conexão que parecia transcender idade, circunstâncias, tudo o que deveria tornar improvável qualquer tipo de relacionamento entre eles. Ele tentou racionalizar seus sentimentos, convencer-se de que era apenas compaixão, apenas o instinto protetor de um homem mais velho por uma jovem em sofrimento. Mas havia algo mais, algo que o fazia se lembrar de como se sentira quando conhecera Helena, aquela sensação de reconhecer algo familiar em um rosto novo. Vicente balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Aurora estava ferida, precisava de cura, não de complicações, e ele era um homem de 53 anos, carregando os fantasmas de um casamento que havia sido sua única experiência de amor verdadeiro. Que tipo de homem seria se aproveitasse da vulnerabilidade dela? Mas mesmo enquanto tentava se convencer de que seus sentimentos eram inadequados, Vicente não conseguia negar que algo havia mudado nele desde que encontrara a Aurora na floresta. Pela primeira vez em 15 anos, ele sentia que havia algo valendo a pena em sua vida, alguém que o fazia querer acordar no dia seguinte. E enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Aurora também permanecia acordada, pensando no homem que havia salvado não apenas fisicamente,
mas de alguma forma também emocionalmente. Havia algo em Vicente que a fazia se sentir segura, protegida, mas também desperta de uma forma nova. Ele a olhava como se ela fosse preciosa, como se valesse a pena ser protegida, e isso era algo que ela nunca havia experimentado antes. Aurora sabia que era jovem, que talvez não compreendesse completamente o que estava sentindo, mas ela também sabia que Vicente era diferente de qualquer homem que já conhecera, e que havia algo entre eles que transcendia as circunstâncias de como se conheceram. Os dias que se seguiram criaram uma rotina inesperada. Aurora visitava Vicente todas as tardes, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma determinação silenciosa. Conceição havia inicialmente hesitado sobre essas visitas, mas quando viu como a filha estava gradualmente recuperando algo de sua luz interior, decidiu confiar no instinto materno que lhe dizia que Vicente era um homem bom. Vicente, por sua vez, descobriu que aguardava essas visitas com uma ansiedade que não sentia há anos. Ele se pegava planejando coisas para mostrar a Aurora, vinhos para que ela provasse, histórias para contar. Pela primeira vez em 15 anos, os dias tinham um propósito além da mera sobrevivência. Aurora possuía uma curiosidade natural, que Vicente achava refrescante. Ela fazia perguntas sobre os vinhos que revelavam uma sede genuína de conhecimento, e ele se encontrava explicando não apenas os processos técnicos, mas também a filosofia por trás de cada escolha. Havia algo na forma como ela o escutava, como se cada palavra fosse preciosa, que despertava nele uma vontade de se abrir que não sentia há anos. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Jonas Ferreira não havia desaparecido de suas vidas. Ele observava, esperava, planejava. A presença de Vicente na vida de Aurora apenas intensificara sua obsessão por ela, transformando-o em algo muito mais perigoso. Os dias seguintes se desenrolaram com a suavidade de um vinho, amadurecendo lentamente. Aurora começou a visitar Vicente com uma regularidade que surpreendeu a ambos. Ela chegava sempre no final da tarde, quando a luz dourada do pôr-do-sol pintava as vinhas com tons de ouro e carmim, e ficava até o crepúsculo, conversando com ele sobre tudo e sobre nada. Vicente descobriu que Aurora possuía uma inteligência curiosa e uma sensibilidade que contrastava com sua pouca experiência de vida. Ela fazia perguntas sobre os vinhos que revelavam uma sede genuína de conhecimento, e ele se encontrava explicando não apenas os processos técnicos, mas também a filosofia por trás de cada escolha, cada decisão que transformava uvas simples em algo transcendente. O vinho é uma metáfora para a vida, ele disse numa tarde, segurando uma taça de merlot contra a luz do sol. Ele precisa da escuridão da fermentação, da pressão, às vezes até da dor para se tornar algo especial. Aurora o observava com uma atenção que o deixava desconfortável e gratificado ao mesmo tempo. Havia algo na forma como ela o escutava, como se cada palavra sua fosse preciosa, que despertava nele uma vontade de se abrir que não sentia há anos. "Você acha que a dor sempre vale a pena?" ela perguntou, sua voz carregada de uma melancolia que ainda não havia deixado completamente seus olhos. Vicente colocou a taça na mesa e a olhou diretamente. "Não", ele disse com honestidade brutal. "Nem sempre. Às vezes a dor apenas nos quebra, nos deixa menores do que éramos antes, mas quando conseguimos sobreviver a ela, quando conseguimos transformá-la em algo útil, então ela nos ensina coisas que nunca aprenderíamos de outra forma." Aurora assentiu lentamente, como se estivesse processando suas palavras. "Jonas disse que eu precisava ser quebrada para me tornar uma mulher de verdade." A menção do nome fez Vicente cerrar os punhos involuntariamente. Ele ainda não sabia exatamente o que havia acontecido entre Aurora e esse Jonas, mas cada fragmento que ela revelava pintava um quadro cada vez mais sombrio. "Homens que dizem coisas assim", Vicente disse cuidadosamente, "geralmente estão revelando mais sobre si mesmos do que sobre você. Um homem que ama de verdade nunca quer quebrar a pessoa que ama. Ele quer protegê-la, cuidar dela, vê-la florescer." Aurora o olhou com uma intensidade que o fez se sentir exposto.
É assim que você amava sua esposa? A pergunta o pegou desprevenido. Vicente ficou em silêncio por um longo momento, lembrando-se de Helena, de como ela ria quando ele tentava explicar as nuances de um vinho, de como ela o fazia sentir-se melhor, versão de si mesmo. Sim, ele disse finalmente. Helena me fazia querer ser um homem melhor, e eu queria fazer o mesmo por ela. Ela teve sorte, Aurora disse suavemente. Não, Vicente respondeu, sua voz ficando rouca. Eu é que tive sorte, e depois perdi tudo. Aurora se inclinou para a frente, e por um momento Vicente pensou que ela fosse tocar sua mão, mas ela parou, como se lembrasse de alguma barreira invisível entre eles. Talvez você não tenha perdido tudo, ela disse. Talvez você só tenha perdido aquela vida. Talvez ainda existam outras vidas possíveis. Havia algo na forma como ela falava. Uma sabedoria que parecia vir de um lugar muito mais profundo que sua idade, que fazia Vicente se questionar sobre tudo que havia assumido sobre sua própria existência. As visitas de Aurora se tornaram o ponto alto dos dias de Vicente. Ele se pegava acordando com uma antecipação que não sentia há anos, planejando coisas para mostrar a ela, vinhos para que provasse, histórias para contar. Conceição havia inicialmente hesitado sobre essas visitas, mas quando viu como a filha estava gradualmente recuperando algo de sua luz interior, decidiu confiar no instinto materno que lhe dizia que Vicente era um homem bom. Ela está melhor. Conceição disse uma noite, quando Vicente a trouxe em casa depois de uma das visitas. Mais parecida com a menina que era antes do que quer que tenha acontecido. Vicente assentiu, mas não disse que Aurora também estava mudando ele, que pela primeira vez em 15 anos ele sentia que havia um propósito em sua vida além da simples sobrevivência. Foi numa quinta-feira que tudo começou a complicar. Aurora estava na adega com Vicente, observando-o verificar os barris onde seus vinhos especiais amadureciam, quando eles ouviram o som de um carro se aproximando. Vicente franziu a testa. Ele não esperava visitas, e poucas pessoas vinham à sua propriedade sem avisar. Eles saíram da adega para encontrar um jovem alto e moreno saindo de um Honda Civic preto. Vicente soube imediatamente quem era ele, pelo modo como Aurora empalideceu e deu um passo para trás, procurando instintivamente a proteção de sua presença. Jonas Ferreira era exatamente o tipo de jovem que Vicente imaginara. Bonito, de uma forma convencional, bem vestido, com o tipo de confiança arrogante que vinha de nunca ter enfrentado consequências reais por suas ações. Ele sorriu ao ver Aurora, mas havia algo predatório naquele sorriso que fez Vicente se colocar discretamente entre eles. Aurora, Jonas disse, sua voz carregada de uma intimidade que fez Vicente sentir vontade de socá-lo. Finalmente te encontrei. Você não atende meus telefonemas. Eu não quero falar com você, Aurora disse, sua voz tremendo, mas firme. Jonas riu, como se ela tivesse feito uma piada. Claro que quer. Somos namorados, lembra? Eu só estava testando você, para ver se você realmente me amava. Vicente sentiu uma raiva tão intensa que por um momento teve medo de si mesmo. Ele deu um passo à frente, colocando-se completamente entre Jonas e Aurora. Ela disse que não quer falar com você, Vicente disse, sua voz baixa e perigosa. Acho melhor você ir embora. Jonas o olhou de cima a baixo, avaliando. Vicente era mais alto e obviamente mais forte, mas Jonas tinha a arrogância da juventude e a certeza de quem sempre conseguiu o que queria. E quem é você? Jonas perguntou, seu tom se tornando desafiador. O que um homem da sua idade está fazendo com a minha namorada? Ela não é sua namorada, Vicente disse, cada palavra carregada de ameaça contida. E o que estou fazendo é protegê-la de você. Jonas riu. Novamente, mas havia algo forçado no som. Protegê-la? De mim? Cara, você não faz ideia do que está falando. Aurora e eu temos história, temos intimidade, e você é só um velho solitário que está se aproveitando de uma menina confusa. Vicente sentiu algo quebrar dentro dele. Antes que pudesse se controlar, ele havia agarrado Jonas pela camisa e o empurrado contra o carro. Escute bem, garoto, ele disse,
sua voz um sussurro mortal. Eu vi o que você fez com ela. Vi as marcas que você deixou. E se você chegar perto dela de novo, eu vou ter muito prazer em te mostrar o que um homem de verdade faz com quem machuca pessoas inocentes. Jonas tentou se libertar, mas Vicente era mais forte. Por um momento, Vicente viu medo real nos olhos do jovem e sentiu uma satisfação sombria. Vicente, pare! Aurora disse atrás dele, sua voz assustada. Por favor. Vicente soltou Jonas, que cambaleou para trás, ajeitando a camisa com mãos trêmulas. Mas em vez de partir, Jonas sorriu novamente, e Vicente percebeu que havia cometido um erro. Interessante, Jonas disse, sua voz recuperando a arrogância. Muito interessante. Aurora, você contou para seu protetor sobre nossa tarde especial. Na floresta, Aurora ficou ainda mais pálida, e Vicente compreendeu que Jonas estava usando algum tipo de informação contra ela. Não? Jonas continuou claramente aproveitando o momento. Que pena, porque eu estava pensando em contar para algumas pessoas sobre como encontrei vocês dois aqui. Um homem rico de 50 anos e uma menina de 18. As pessoas vão adorar essa história. Vicente sentiu o sangue gelar. Ele compreendeu imediatamente a ameaça implícita. Jonas estava sugerindo algo impróprio sobre seu relacionamento com Aurora, algo que poderia destruir a reputação de ambos. Você não tem nada para contar, Vicente disse, mas Jonas apenas riu. Não? Uma menina inocente, recém-saída de um relacionamento traumático, encontra consolo nos braços de um homem mais velho e rico? Os jornais locais vão adorar. E imagino que a empresa da família não ficará muito feliz com o escândalo. Aurora deu um passo à frente e Vicente viu algo mudar em sua expressão. A fragilidade estava sendo substituída por uma determinação que ele não sabia que ela possuía. Jonas, ela disse, sua voz cortante como aço, você está ameaçando um homem que nunca me fez nada além de bem. Um homem que me salvou quando você me deixou amarrada na floresta como um animal. Jonas piscou claramente, não esperando essa reação. Aurora, você está confusa. Você sabe que o que aconteceu entre nós foi você me humilhando porque você não consegue lidar com o fato de que existem pessoas melhores que você no mundo. Aurora o interrompeu. Foi você me machucando, porque você é pequeno demais para amar alguém de verdade. Vicente olhou para Aurora com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela estava encontrando sua força. Mas Jonas era imprevisível, e homens como ele podiam ser perigosos quando confrontados. Jonas ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Aurora. Quando falou novamente, sua voz tinha uma frieza que Vicente reconheceu como verdadeiramente perigosa. Muito bem, ele disse. É assim que quer jogar, Aurora. Mas lembre-se, eu conheço pessoas nesta cidade, tenho amigos em lugares importantes, e agora tenho uma história muito interessante sobre você e seu mentor. Ele se virou para Vicente. Aproveite enquanto pode, velho, porque eu vou garantir que todo mundo saiba exatamente que tipo de homem você é. Jonas entrou no carro e partiu, deixando para trás apenas o som do motor e uma sensação de ameaça que pairava no ar como fumaça tóxica. Aurora se virou para Vicente, lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Eu trouxe problemas para você. Vicente a puxou para um abraço, sentindo como ela se encaixava perfeitamente contra seu peito. Você não trouxe problemas. Você trouxe luz para uma vida que estava escura há tempo demais. Mas, mesmo enquanto consolava Aurora, Vicente sabia que Jonas havia mudado tudo. A ameaça era real. Em uma cidade pequena como Campos do Jordão, boatos podiam se espalhar rapidamente e causar danos irreparáveis. Ele podia lidar com ataques à sua própria reputação, mas não podia permitir que Aurora fosse arrastada para um escândalo por sua causa. Aurora, ele disse suavemente, afastando-se para olhar em seus olhos. Talvez seja melhor você não vir aqui por um tempo, até as coisas se acalmarem. Aurora o olhou com uma dor que fez o coração dele se partir. Você quer que eu vá embora? Não, Vicente disse, a honestidade escapando antes que pudesse se controlar.
Eu não quero que você vá embora, mas preciso proteger você. E se isso significa ficar longe de mim? Aurora balançou a cabeça violentamente. Não. Eu já deixei Jonas me afastar de coisas que eu queria. Não vou deixar que ele faça isso de novo. Vicente a olhou, vendo a determinação em seus olhos, a força que estava emergindo da menina ferida que ele encontrara na floresta. E naquele momento, ele compreendeu que estava apaixonado por ela, não pela ideia romântica de salvá-la, mas pela mulher corajosa que ela estava se tornando. Era um amor impossível, inadequado, que violava todas as regras sociais que ele conhecia. Mas era real e crescia a cada dia, e Vicente sabia que não importava quais fossem as consequências, ele não conseguiria simplesmente deixá-la partir. Naquela noite, enquanto Aurora voltava para casa e Vicente permanecia sozinho em sua mansão, ambos sabiam que algo havia mudado irrevocavelmente. Jonas havia forçado uma decisão que eles estavam evitando. Ou eles enfrentariam o mundo juntos, ou seriam destruídos separados. Vicente passou a noite caminhando pela sua propriedade, pensando nas palavras de Jonas, na ameaça que pairava sobre eles. Ele conhecia bem o poder dos boatos em cidades pequenas, sabia como a malícia podia se espalhar como fogo em mata seca. Mas também sabia que não podia simplesmente abandonar a Aurora, não quando ela finalmente estava recuperando sua força. Em algum lugar da cidade, Jonas Ferreira planejava exatamente como transformar sua ameaça em realidade, alimentando uma obsessão que crescia como um câncer em seu peito, determinado a destruir qualquer felicidade que Aurora pudesse encontrar, longe dele. A primeira vez que Vicente sentiu verdadeiramente o peso de seus sentimentos por Aurora foi numa manhã de sábado, 3 semanas depois da visita ameaçadora de Jonas. Ela chegou à vinícola mais cedo que o habitual, carregando uma cesta de vime que exalava o aroma de pães frescos e café recém-passado. Minha mãe fez broinhas de fubá, ela disse, sorrindo, com uma timidez que fez o coração dele acelerar. E eu pensei que talvez você quisesse dividir um café da manhã comigo. Vicente a observou enquanto ela estendia uma toalha xadrez sob a sombra de uma parreira antiga, organizando cuidadosamente os pães, o café ainda quente numa garrafa térmica, pequenos potes de geleia caseira. Havia algo doméstico e íntimo naquele gesto que o fez perceber como sua casa havia se tornado vazia nos últimos 15 anos, como ele havia se acostumado com refeições solitárias e silêncios que se estendiam por dias inteiros. Aurora estava usando um vestido simples de algodão amarelo, que realçava a cor dourada de sua pele e fazia seus olhos castanhos brilharem como mel sob a luz do sol. Ela havia deixado os cabelos soltos e Vicente se pegou imaginando como seria passar os dedos por aqueles fios sedosos, como seria acordar todas as manhãs com aquele rosto no travesseiro ao lado do seu. O pensamento o assustou com sua intensidade. Vicente havia amado Helena profundamente, mas aquilo havia sido um amor que crescera lentamente, construído sobre amizade e compatibilidade, amadurecido ao longo dos anos como um bom vinho. O que sentia por Aurora era diferente, mais urgente, mais desesperado, carregado de uma necessidade que ele não sabia como controlar. Vicente, a voz dela o trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? Ele percebeu que havia ficado parado, observando-a, perdido em seus próprios pensamentos. Desculpe, estava apenas admirando o quanto você é linda. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar, e Aurora corou de uma forma adorável que fez Vicente querer beijá-la ali mesmo, sob o sol da manhã, cercados pelo perfume. Das vinhas maduras. Vicente, ela disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Ele assentiu, sentando-se ao lado dela na toalha, cuidadosamente mantendo uma distância respeitosa. Você já pensou em ter uma segunda chance? Com alguém? A pergunta era feita com uma inocência que não escondia completamente sua intenção mais profunda. Vicente a olhou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a coragem que ela estava mostrando ao fazer, uma pergunta que poderia resultar em rejeição. Aurora, ele começou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Você sabe que há uma diferença de idade significativa entre nós.
35 anos, ela disse simplesmente. Eu sei contar. Vicente sorriu apesar de si mesmo. Você tem 18 anos. Sua vida inteira está à sua frente. Você vai conhecer outros homens, homens da sua idade que podem te oferecer coisas que eu não posso. Aurora se virou para encará-lo completamente. Que coisas? Vicente hesitou. Como explicar que ele era um homem assombrado por fantasmas, carregando cicatrizes que talvez nunca cicatrizassem completamente? Como dizer que ela merecia alguém, que pudesse amá-la sem reservas, sem o peso de uma perda anterior? Juventude, ele disse finalmente. Energia, a capacidade de crescer junto com você, de descobrir a vida ao seu lado, em vez de já ter vivido a maior parte dela. Aurora ficou em silêncio por um momento, mordendo o lábio inferior de uma forma que fez Vicente ter que desviar o olhar para manter sua compostura. Posso te contar o que Jonas me oferecia? Ela perguntou. Ele era jovem, da minha idade, cheio de energia, e ele queria me quebrar, me diminuir, me transformar em algo que eu não era. Vicente sentiu a raiva familiar surgir em seu peito. Aurora, você, ela continuou, me oferece respeito, segurança, a sensação de que sou preciosa, de que valho a pena ser protegida. Você me ensina coisas, me trata como se eu fosse inteligente, como se minhas opiniões importassem. Vicente a olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, sentindo algo se mover em seu peito que era mais profundo que desejo, mais forte que paixão. Eu não posso te oferecer os mesmos sonhos que um homem jovem ofereceria, ele disse cuidadosamente. Eu já tive minha família, meus filhos. Você acha que não posso querer uma vida diferente daquela que outras mulheres da minha idade querem? Aurora perguntou. Você acha que todas nós sonhamos com as mesmas coisas? Vicente ficou sem resposta. Havia uma sabedoria em suas palavras que o forçava a questionar suas próprias suposições sobre o que uma mulher jovem deveria querer da vida. Aurora se inclinou para mais perto, e Vicente pode sentir o perfume suave de seu cabelo, o calor de sua pele. Vicente, posso te contar um segredo? Ele assentiu, não confiando em sua voz. Eu nunca quis ser como as outras meninas da minha idade. Nunca quis festa, baladas, namoros complicados. Eu sempre quis paz, segurança. Alguém que me visse realmente, que me entendesse. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu queria alguém como você. Vicente sentiu algo se partir e se refazer em seu peito ao mesmo tempo. Ele ergueu a mão lentamente, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contradiz a intensidade de seus sentimentos. Aurora, ele sussurrou. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa em minha vida, ela respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Foi então que Vicente a beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, respeitoso, carregado de toda a ternura que ele havia reprimido durante semanas. Aurora respondeu com uma doçura que fez Vicente compreender que estava perdido irremediavelmente, que qualquer resistência que ainda mantinha havia se desfeito completamente. Quando se separaram, Aurora sorriu para ele com uma felicidade radiante, que fez Vicente se sentir 20 anos mais jovem. Eu te amo, ela disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vicente a olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, sentindo o peso e a responsabilidade daquelas palavras. Aurora, eu também te amo. Mas isso não torna as coisas mais simples. Na verdade, torna tudo mais complicado. Por quê? Vicente suspirou, passando a mão pelo cabelo. Porque agora eu tenho que proteger não apenas você, mas também nosso amor. E há pessoas que vão tentar destruir os dois. Como se suas palavras fossem proféticas, eles ouviram o som de carros se aproximando. Vicente se levantou, ajudando Aurora a fazer o mesmo, e viu 2 carros subindo a estrada de terra em direção à casa. Seu coração afundou quando reconheceu. Um dos veículos era o Honda Civic preto de Jonas. O segundo carro era uma SUV prata, que Vicente não reconhecia, mas quando os veículos pararam e as pessoas saíram, ele compreendeu imediatamente que Jonas havia cumprido sua ameaça. Jonas saiu do primeiro carro, acompanhado de um homem mais velho,
que Vicente reconheceu como seu pai, Roberto Ferreira, dono da maior rede de lojas de departamentos da região. Do segundo carro saiu uma mulher elegante, com uma câmera profissional, e um homem de meia idade com um gravador. Claramente, jornalistas. Aurora instintivamente se colocou mais perto de Vicente, que sentiu a raiva e o medo lutarem em seu peito. Ele havia subestimado Jonas, pensando que o jovem se limitaria a ameaças vazias, mas Jonas havia trazido uma comitiva, havia transformado aquilo em um espetáculo público. Senhor Luca, Roberto Ferreira disse, sua voz carregada de uma autoridade, que vinha de anos construindo um império comercial. Preciso falar com o senhor sobre sua relação com essa menor de idade. Vicente sentiu a raiva explodir em seu peito. Aurora não é menor de idade, ela tem 18 anos. 18 anos recém-completados, Jonas disse, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. E recém-saída de um relacionamento traumático, vulnerável, facilmente manipulável por um homem mais velho com dinheiro e influência. A mulher com a câmera começou a tirar fotos, enquanto o homem com o gravador se aproximou. Senhor Luca, é verdade que o senhor tem mantido um relacionamento íntimo com a senhorita Aurora Menezes? Vicente colocou o braço protetor ao redor dos ombros de Aurora, que estava visivelmente abalada com a situação. Não vou responder a perguntas baseadas em insinuações maliciosas. Não são insinuações, Jonas disse, sua voz carregada de falsa preocupação. Eu vi os dois juntos. Vi como ele a manipula, como se aproveita de sua vulnerabilidade. Aurora, você precisa entender que este homem está se aproveitando de você. Aurora se afastou ligeiramente de Vicente e deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas determinada. Ninguém está se aproveitando de mim. Vicente me salvou quando você me abandonou na floresta. Ele me tratou com mais respeito em algumas semanas do que você em meses de namoro. Roberto. Ferreira franziu o senho. Que história é essa de floresta? Jonas empalideceu ligeiramente, claramente não esperando que Aurora mencionasse aquele episódio. Ela está confusa, traumatizada, não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Aurora respondeu, sua voz ganhando força. Eu sei que você me levou para aquela clareira com a intenção de me humilhar. Sei que me amarrou naquela árvore e me deixou lá como se eu fosse menos que nada. E sei que Vicente me encontrou e me salvou, sem pedir nada em troca. O jornalista se aproximou mais, claramente interessado nessa nova informação. Senhorita, o senhor pode elaborar sobre esse incidente na floresta? Jonas deu um passo à frente, seu rosto contorcido pela raiva. Ela está mentindo, está inventando histórias para proteger seu beneficiador. Eu não estou mentindo, Aurora disse, tirando o celular do bolso. E posso provar. Vicente a olhou surpreso. Aurora mexeu no telefone por alguns segundos antes de mostrar a tela para todos. Era uma foto que ela havia tirado discretamente das fitas vermelhas que Jonas guardara como troféus na última vez que ele tentara contatá-la. Ele me mandou isso, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas que começavam a formar-se em seus olhos, como uma lembrança do que ele chamou de nossa tarde especial. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Roberto Ferreira olhou para o filho com uma expressão de horror crescente, enquanto os jornalistas intercambiavam olhares significativos. Jonas, Roberto disse, sua voz baixa e perigosa. O que significa isso? Jonas abriu e fechou a boca várias vezes, claramente em pânico. Pai, eu posso explicar? Não, Roberto o interrompeu, se virando para os jornalistas. Esta entrevista acabou. Meu filho não tem mais nada a dizer. Mas o dano já estava feito. Os jornalistas haviam ouvido o suficiente para entender que a história real era muito diferente da que Jonas havia tentado vender. A jovem vulnerável, que supostamente estava sendo manipulada por um homem mais velho, havia se revelado uma sobrevivente de abuso emocional, defendendo o homem que a havia salvado. Senhorita Aurora, a jornalista disse suavemente,
Gostaria de fazer uma declaração oficial sobre sua relação com o Sr. Luca? Aurora olhou para Vicente, que assentiu encorajadoramente. Ela respirou fundo e se virou para enfrentar as câmeras. Vicente Luca é o homem mais honrado que já conheci, ela disse, sua voz clara e firme. Ele me salvou quando eu estava no pior momento da minha vida, me tratou com respeito e gentileza, e nunca, nem uma única vez, tentou se aproveitar de mim de qualquer forma. Se existe algum escândalo aqui, é o fato de que um jovem como Jonas Ferreira possa humilhar e maltratar uma mulher e depois tentar destruir a reputação do homem que a ajudou. Vicente sentiu uma onda de orgulho e amor tão intensa que quase o derrubou. Aurora havia encontrado sua voz, sua força, e estava usando ambas para defendê-lo com uma coragem que o deixava sem palavras. Jonas tentou se aproximar novamente, mas Vicente se colocou firmemente entre ele e Aurora. Acho que já ouvimos o suficiente, Vicente disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Sugiro que todos vocês saiam da minha propriedade. Agora. Roberto Ferreira agarrou o braço do filho e o arrastou em direção ao carro, murmurando ameaças que Vicente não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Os jornalistas o seguiram, claramente satisfeitos com a história muito mais interessante que haviam descoberto. Quando os carros desapareceram na estrada, Vicente se virou para Aurora, que estava tremendo ligeiramente com a adrenalina do confronto. Você foi incrível, ele disse, puxando-a para seus braços. Corajosa, inteligente, forte. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Aurora se aninhou contra seu peito, respirando profundamente. Eu não podia deixar que ele destruísse você, não depois de tudo que você fez por mim. Vicente a afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Aurora, você entende o que isso significa? O que acabou de acontecer vai mudar tudo. A história vai se espalhar. As pessoas vão falar. Deixe que falem, Aurora disse com determinação. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero. E o que eu quero é você, Vicente. Não importa o que os outros digam. Vicente a beijou novamente, mas desta vez foi diferente. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de dois corações decidindo enfrentar o mundo juntos, não importando quais fossem as consequências. Eles sabiam que os dias seguintes seriam difíceis, que haveria comentários, julgamentos, talvez até mais confrontos. Mas também sabiam que haviam encontrado algo precioso um no outro, algo que valia a pena lutar para proteger. Enquanto o sol se punha sobre as vinhas, pintando o céu com tons de ouro e carmim, Vicente e Aurora permaneceram, abraçados, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Eles eram agora oficialmente juntos contra o mundo inteiro. A matéria saiu no jornal local 3 dias depois, mas não era a história que Jonas havia planejado. A manchete dizia: Jovem denuncia abuso emocional e encontra proteção em empresário local. E o artigo pintava um retrato completamente diferente do que todos esperavam. Aurora era retratada como uma sobrevivente corajosa, Vicente como um homem honrado que oferecera apoio em momento de necessidade, e Jonas aparecia como o verdadeiro vilão da história. O impacto foi imediato e devastador para a família Ferreira. Roberto passou os dias seguintes tentando conter os danos à reputação de seus negócios, enquanto Jonas se escondeu da opinião pública que se voltara contra ele. Mas para Vicente e Aurora, a exposição trouxe uma liberdade inesperada. Agora podiam estar juntos abertamente, sem se esconder atrás de justificativas ou explicações. Vicente encontrou Aurora na manhã seguinte à publicação da matéria, sentada em sua varanda favorita, lendo o jornal com uma expressão pensativa. Ela estava usando um vestido branco simples, que a fazia parecer uma aparição etérea contra o fundo verde das vinhas. Como você se sente? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Aurora dobrou o jornal e o colocou de lado. Estranha, ela admitiu. Por anos eu vivi tentando ser invisível, tentando não chamar atenção.
E agora toda a cidade está falando de mim. Vicente tocou sua mão suavemente. Você se arrepende? Não, ela respondeu sem hesitação. Nem por um segundo. Mas, Vicente, agora que tudo isso está público, preciso te perguntar uma coisa. Ele esperou vendo a seriedade em seus olhos. Onde nós vamos a partir daqui? O que somos exatamente? A pergunta que Vicente havia estado evitando por semanas. Ele sabia que não podia continuar tratando seus sentimentos por Aurora como uma anomalia, temporária, algo que passaria com o tempo. O que sentia por ela havia se tornado a força motriz de sua existência, mais real e urgente do que qualquer coisa que experimentara desde a morte de Helena. Eu quero que você venha morar comigo, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Aurora o olhou, surpresa. Vicente, não como minha, não de forma imprópria. Ele se apressou a esclarecer, corado. Você teria seu próprio quarto, sua própria privacidade. Mas eu não aguento mais a ideia de você voltando para casa todas as noites, de passar horas sem saber se está bem, se está segura. Aurora ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. E minha mãe? Conceição é bem-vinda sempre que quiser visitar. Na verdade, eu gostaria de conversar com ela, pedir sua permissão oficial para cortejar você adequadamente. A palavra antiga fez Aurora sorrir. Cortejar? Vicente sorriu de volta, um pouco envergonhado. Eu sei que soa antiquado, mas, Aurora, eu quero fazer as coisas direito com você. Quero que todo mundo saiba que minhas intenções são sérias, que não é um capricho ou uma fantasia de homem mais velho. Eu quero construir uma vida contigo. Aurora se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para as vinhas que se estendiam até o horizonte. Vicente a seguiu, colocando-se atrás dela, próximo o suficiente para sentir o calor de sua pele, mas sem tocá-la. Você tem certeza de que é isso que quer? Ela perguntou sem se virar. Uma vida comigo? Mesmo sabendo que vou estar aprendendo a ser adulta enquanto você já viveu uma vida inteira? Principalmente por isso, Vicente respondeu. Aurora, você me fez lembrar como é sentir esperança, como é ter algo pelo que vale a pena acordar todos os dias. Sim, eu já vivi muito, mas com você eu sinto como se minha vida real estivesse apenas começando. Aurora se virou para encará-lo e Vicente viu lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Então minha resposta é sim, ela disse. Para morar aqui, para deixar você me cortejar adequadamente, para construir uma vida juntos. Mas tem uma condição. Vicente ergueu uma sobrancelha. Qual? Eu quero continuar estudando, quero me formar, talvez fazer faculdade. Não quero ser apenas a jovem esposa do Vicente Luca. Quero ser Aurora, a mulher que escolheu amar Vicente Luca. A palavra esposa fez o coração de Vicente saltar, mas ele se concentrou no resto da frase. Claro. Na verdade, eu insisto nisso. Você é inteligente demais para não desenvolver todo o seu potencial. A Aurora sorriu e se aproximou dele, colocando as mãos no peito dele. Então está decidido. Vicente a beijou um beijo longo e doce que selou seu acordo. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Aurora, eu preciso que você entenda uma coisa. A diferença de idade entre nós sempre vai existir. Haverá momentos em que você vai se sentir velha demais para a sua idade e momentos em que eu vou me sentir jovem demais para a minha. Haverá pessoas que sempre vão questionar nosso relacionamento. Eu sei, ela disse simplesmente, e não me importo. E você precisa saber que ainda carrego cicatrizes da perda de Helena e Isabela. Às vezes vou ficar distante, melancólico, às vezes vou ter medo de te amar demais, porque sei o que é perdê-las. Aurora tocou seu rosto com ternura. E você precisa saber que eu ainda estou me curando do que Jonas me fez. Às vezes vou duvidar de mim mesma, do meu valor, da minha capacidade de ser amada. Às vezes vou precisar de tempo e paciência. Vicente assentiu. Então vamos nos curar juntos. A conversa com Conceição aconteceu naquela mesma tarde. Vicente havia pedido para Aurora convidá-la para jantar na vinícola.
E agora os três estavam sentados na sala de jantar da mansão, cercados pelo brilho dourado das velas que Aurora havia insistido em acender. Conceição havia observado Vicente durante toda a refeição, avaliando-o com o olhar perspicaz de uma mãe que havia criado a filha sozinha. Ela viu como ele tratava Aurora com um respeito quase reverencial, como seus olhos se suavizavam quando olhava para ela, como ele se certificava de que ela estivesse confortável antes de se preocupar com seu próprio bem-estar. Senhor Luca, Conceição disse quando terminaram de comer. Aurora me contou sobre sua proposta. Vicente engoliu em seco. Sim, senhora. E eu gostaria de pedir sua bênção. Conceição se inclinou para a frente. O senhor tem 53 anos. Minha filha tem 18. Como posso ter certeza de que não é apenas uma fantasia de homem na crise da meia-idade? Vicente havia esperado essa pergunta. Porque a senhora criou uma filha extraordinária, ele respondeu. Aurora não é uma fantasia para mim. Ela é a realidade mais preciosa que já encontrei. E se for apenas uma fase da minha vida, então prefiro viver o resto dos meus dias nesta fase. E se ela se cansar do Senhor, se decidir que quer experimentar a vida com homens da idade dela? Vicente olhou para Aurora, que estava ouvindo a conversa com atenção, mas sem ansiedade. Então eu vou deixá-la ir, ele disse simplesmente. Porque amar alguém significa querer o melhor para essa pessoa, mesmo que o melhor não inclua você. Conceição estudou seu rosto por um longo momento. E financeiramente, como isso funcionaria? Eu vou assinar um acordo pré-nupcial renunciando a qualquer direito sobre qualquer propriedade ou dinheiro de Vicente. Aurora disse antes que ele pudesse responder. Eu não quero que ninguém pense que estou com ele por interesse. Vicente se virou para ela surpreso. Aurora, você não precisa... Preciso sim, ela o interrompeu. Para minha própria tranquilidade. Quero que todo mundo saiba, incluindo eu mesma, que estou com você porque te amo, não porque você pode me oferecer segurança financeira. Conceição sorriu pela primeira vez na noite. Essa é minha filha, ela disse com orgulho, sempre teimosa quando se trata de fazer a coisa certa. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as vinhas iluminadas pela lua. Senhor Luca, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor ainda ama sua falecida esposa? Vicente hesitou. Era uma pergunta complexa, carregada de nuances que ele mesmo ainda estava tentando entender. Eu sempre vou amar a memória de Helena, ele disse cuidadosamente. Ela foi uma parte fundamental de quem eu me tornei. Mas o que sinto por Aurora é diferente. É novo. É um amor que existe no presente, não no passado. Conceição se virou para encará-lo. E você pode viver com isso? Com o fato de que será sempre comparado a um fantasma? Mãe, Aurora protestou, mas Vicente levantou a mão. Não, ela tem razão em perguntar, ele disse. Conceição, eu não posso prometer que nunca vou sentir falta de Helena, que nunca vou ter momentos de melancolia ou saudade. Mas posso prometer que isso não vai diminuir o que sinto por Aurora. O coração humano é capaz de amar de formas diferentes em momentos diferentes da vida. Conceição assentiu lentamente. E Aurora, você consegue viver com isso? Consegue amar um homem que carrega outras perdas, outras saudades? Aurora se levantou e foi até a mãe. Mãe, todos nós carregamos nosso passado. Vicente carrega a saudade de uma esposa e filha que amou. Eu carrego as cicatrizes do que Jonas me fez. Mas quando estamos juntos, de alguma forma carregamos essas coisas menos. Nos tornamos mais fortes um ao lado do outro. Conceição olhou entre os dois, vendo algo na forma como se posicionaram um em relação ao outro. Uma harmonia natural que não podia ser fingida. Muito bem, ela disse finalmente. Sadiwa, vocês têm minha bênção, mas com algumas condições. Vicente e Aurora esperaram. Primeiro, Aurora continua estudando. Faculdade, pós-graduação, o que ela quiser. Segundo, nada de casamento por pelo menos 1 ano. Vocês precisam viver juntos, conhecer os defeitos um do outro, ter certeza de que isso não é só paixão. Terceiro, se em algum momento a Aurora quiser voltar para casa por qualquer motivo,
Ela é sempre bem-vinda, sem perguntas, sem julgamentos. Concordo com tudo, Vicente disse imediatamente. Aurora abraçou a mãe. Obrigada por confiar em mim. Eu sempre confiei em você, Conceição respondeu. É no mundo que eu não confio. Mas olhando para vocês dois juntos, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que você está realmente segura. Naquela noite, depois que Conceição foi embora, Vicente e Aurora caminharam pelas vinhas sob a luz da lua. Havia uma intimidade nova entre eles, uma proximidade que vinha do compromisso público que haviam assumido. Vicente, Aurora disse enquanto caminhavam de mãos dadas, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando era pequena, eu costumava sonhar com um homem que me salvaria. Não um príncipe num cavalo branco, mas alguém gentil. Alguém que me veria realmente, que me amaria não apesar dos meus defeitos, mas incluindo eles. Vicente parou de caminhar e se virou para ela. Aurora, eu nunca achei que esse homem existisse realmente. Pensei que eram apenas sonhos de menina. Mas então você apareceu na floresta naquela noite e eu soube. Eu soube que você era ele. Vicente a puxou para seus braços, sentindo o peso da responsabilidade e do privilégio de ser amado por alguém assim. Eu vou tentar ser digno desses sonhos, ele sussurrou contra seu cabelo. Você já é, ela respondeu. Você sempre foi. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas. Dois corações que haviam encontrado sua casa um no outro, prontos para enfrentar qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. 6 meses depois, Aurora havia se estabelecido na mansão de Vicente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela transformara um dos quartos em escritório de estudos, onde passava as manhãs se preparando para o vestibular de literatura, sonhando com uma carreira que combinasse sua paixão pela palavra escrita com sua experiência de vida. Vicente já havia contratado os melhores professores particulares que o dinheiro podia comprar, não por ostentação, mas porque queria dar a Aurora todas as oportunidades que ela merecia. A rotina que desenvolveram era simples e gratificante. Aurora estudava pela manhã enquanto Vicente cuidava das vinhas. Almoçavam juntos na varanda, com vista para as montanhas. Passavam as tardes explorando as propriedades vizinhas ou simplesmente conversando na biblioteca, e jantavam à luz de velas como dois amantes que tinham todo o tempo do mundo. Vicente descobriu que viver com Aurora era como redescobrir sua própria casa. Ela trouxe música para os cômodos silenciosos, flores para as mesas vazias, risos para corredores que há anos só ecoavam seus próprios passos solitários. Mais importante ainda, ela trouxe uma paz que ele não sabia que era possível. A paz de ser amado sem reservas, sem medo, sem a sombra de perdas futuras. Aurora, por sua vez, floresceu sob os cuidados de Vicente de uma forma que surpreendeu, até mesmo Conceição. A jovem tímida e ferida que Jonas havia tentado quebrar estava se transformando em uma mulher confiante, inteligente e apaixonada pela vida. Vicente nunca tentou moldá-la ou controlá-la. Em vez disso, ele oferecia um solo fértil onde ela podia crescer livremente. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos em que a diferença de idade se fazia sentir de forma aguda. Vicente às vezes se pegava censurando seus próprios impulsos joviais, preocupado em parecer ridículo. Aurora ocasionalmente se sentia intimidada pela experiência de vida dele, questionando se suas opiniões eram válidas diante de alguém que havia vivido tanto. Essas tensões vieram à tona numa noite de setembro, quando Aurora voltou de uma festa de formatura de uma antiga colega de escola. Ela havia ido sozinha, insistindo que Vicente não precisava acompanhá-la, mas quando voltou, havia algo diferente em sua expressão. Como foi? Vicente perguntou, levantando-se da poltrona onde estava lendo. Aurora tirou os sapatos e se jogou no sofá com um suspiro que soou mais cansado do que deveria após algumas horas de festa. Foi esclarecedor, ela disse finalmente. Vicente se aproximou sentando-se ao lado dela. O que aconteceu? Aurora ficou em silêncio por um momento,
como se estivesse organizando os pensamentos. Eu vi meus antigos colegas, Vicente. Vi como eles são jovens, como se divertem com coisas simples, como falam sobre planos que parecem leves, sem peso. Vicente sentiu um frio no estômago. E eu percebi que não conseguia me relacionar com isso. Quando eles falavam sobre festas, sobre aventuras, sobre experimentar coisas novas, eu me sentia como se estivesse observando de fora, como se fosse mais velha que eles. Vicente se levantou e caminhou até a janela, tentando processar o que ela estava dizendo. Aurora, você está me dizendo que se arrepende das escolhas que fez? Não, ela respondeu rapidamente. Não é arrependimento, é só... Às vezes eu me pergunto quem eu seria se tivesse tido uma juventude normal, se tivesse namorado outros garotos, se tivesse cometido erros típicos da minha idade, se tivesse tido tempo de descobrir quem eu sou independentemente de qualquer homem. As palavras cortaram Vicente como facas. Ele se virou para encará-la, vendo a confusão genuína em seus olhos. Você quer descobrir essas coisas? Ele perguntou, sua voz mais calma do que se sentia. Aurora se levantou e foi até ele. Vicente, eu te amo. Isso nunca mudou, nem vai mudar. Mas às vezes, eu sinto como se tivesse pulado etapas importantes da minha vida. Como se tivesse ido direto da adolescência para algo que parece casamento. Vicente assentiu lentamente. Ele havia temido esse momento desde o início do relacionamento, a possibilidade de que Aurora um dia se desse conta do que havia sacrificado para estar com ele. O que você quer fazer? Ele perguntou. Aurora tocou o rosto dele com ternura. Eu quero experimentar algumas coisas. Quero sair com pessoas da minha idade às vezes. Quero ir a festas, viajar com amigas, talvez até namorar outras pessoas. A última frase foi dita em um sussurro, mas Vicente a ouviu claramente. Ele fechou os olhos, sentindo uma dor familiar se instalar em seu peito. Por quanto tempo? Ele perguntou. Eu não sei, Aurora admitiu. Talvez alguns meses, talvez mais. Eu só sei que preciso ter certeza de que escolhi você porque realmente é o que quero, não porque você me salvou quando eu estava quebrada. Vicente assentiu novamente, compreendendo a lógica dela mesmo que isso quase o matasse. E se você descobrir que o que quer é algo diferente? Se descobrir que prefere uma vida mais adequada à sua idade? Aurora começou a chorar silenciosamente. Então eu vou ter que seguir esse caminho. E você vai ter que me deixar ir. Vicente a puxou para seus braços, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. Aurora, você tem razão, você precisa ter certeza, e eu preciso saber que se você voltar para mim, será porque quer estar aqui, não porque se sente obrigada. Eles passaram a noite conversando, planejando como seria essa separação temporária. Aurora voltaria para a casa de Conceição, continuaria estudando, exploraria relacionamentos com pessoas da sua idade. Vicente respeitaria completamente sua decisão, sem interferir, sem pressionar, sem tentar influenciá-la de forma alguma. Mas, Vicente, Aurora disse quando já estava quase amanhecendo, eu preciso que você saiba uma coisa. Mesmo que eu escolha explorar outras opções, mesmo que eu precise de tempo, o que sinto por você não é gratidão, não é dependência, é amor real, verdadeiro, do tipo que muda uma pessoa para sempre. Vicente a beijou suavemente. Eu sei. E é por isso que estou deixando você ir. A despedida aconteceu numa manhã de outono, com as folhas das videiras começando a dourar. Aurora fez suas malas com a mesma determinação silenciosa que a caracterizava, enquanto Vicente observava, tentando memorizar cada momento. Quanto tempo você acha que vai precisar? Ele perguntou quando ela estava colocando a última mala. No carro. 6 meses, ela disse. Me dê 6 meses. Se eu não souber o que quero até lá... Então nós conversamos novamente, Vicente completou. Aurora se aproximou dele uma última vez. Vicente, eu quero que você saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Independentemente do que aconteça, isso nunca vai mudar. Vicente a beijou. Um beijo longo e desesperado que carregava todo o amor e toda a saudade
que ele já estava sentindo. Eu te amo, ele disse quando se separaram. E porque te amo, estou deixando você livre para descobrir se realmente me ama também. Aurora entrou no carro e partiu, deixando Vicente sozinho na entrada de sua propriedade, observando até que ela desaparecesse na curva da estrada. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que Vicente havia enfrentado desde a morte de Helena e Isabela. Mas, desta vez, era diferente. Ele não estava enlutado por uma perda definitiva, mas suspenso numa incerteza que era quase pior. Ele sabia que Aurora estava viva, estava bem, estava explorando uma vida sem ele, e não sabia se ela voltaria. Vicente tentou manter sua rotina normal, mas tudo lembrava a Aurora. A mesa onde eles almoçavam, a biblioteca onde ela estudava, a varanda onde assistiam ao pôr do sol. Ele se pegou contando os dias, depois as semanas, depois os meses. Durante esse tempo, ele ocasionalmente recebia notícias de Aurora através de Conceição, que visitava a vinícola de vez em quando para verificar como ele estava. Aurora havia começado a faculdade, estava se dando bem com os estudos, havia feito novos amigos. Ela estava, segundo sua mãe, descobrindo quem é quando não está cuidando de outras pessoas. Vicente tentou ficar feliz por ela, mas cada notícia era uma punhalada em seu coração. Especialmente quando Conceição mencionou quase casualmente que Aurora estava saindo com um rapaz da faculdade. Nada sério. Conceição se apressou a acrescentar ao ver a expressão no rosto de Vicente. Apenas experimentando. Vicente assentiu, forçando um sorriso. É bom que ela esteja explorando suas opções. Mas naquela noite ele bebeu mais vinho do que deveria e ficou acordado até muito tarde, olhando para as estrelas, e se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida ao deixar Aurora partir. O 5º mês foi o mais difícil. Vicente começou a aceitar a possibilidade real de que Aurora não voltaria, de que ela havia encontrado uma vida que se adequava melhor à sua idade e às suas necessidades. Ele começou a se preparar psicologicamente para viver o resto de sua vida com as memórias daqueles meses perfeitos, grato por ter experimentado aquele amor, mesmo que brevemente. Foi então que uma tarde, no início do 6º mês, ele ouviu o som familiar de um carro subindo a estrada de terra em direção à casa. Vicente estava na adega, verificando um lote de Cabernet Sauvignon que estava quase pronto, quando o som o fez parar tudo o que estava fazendo. Ele subiu lentamente, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Quando chegou à varanda, viu Aurora saindo do carro mais linda do que nunca. Ela havia deixado o cabelo crescer, estava usando roupas que ele não reconhecia e havia algo diferente em sua postura. Uma confiança nova, uma certeza que não estava lá antes. Eles se olharam por um longo momento, separados por alguns metros que pareciam quilômetros. Olá, Vicente, ela disse finalmente. Olá, Aurora, ele respondeu, sem conseguir se mover. Aurora deu alguns passos em direção a ele e Vicente viu lágrimas brilhando em seus olhos. Eu senti sua falta, ela disse simplesmente. Eu também senti a sua, Vicente respondeu. Aurora parou a poucos passos dele. Vicente, eu preciso te contar sobre estes meses. Vicente assentiu, preparando-se para ouvir sobre a vida que ela havia construído sem ele, sobre o rapaz que Conceição havia mencionado, sobre todas as coisas que ela havia descoberto sobre si mesma. Eu fiz tudo o que disse que ia fazer, Aurora. Começou. Fiz novos amigos, fui a festas, viajei, estudei e sim, eu namorei outras pessoas. Vicente fechou os olhos brevemente, absorvendo a dor. Mas Vicente, Aurora continuou, sua voz ficando mais firme, cada festa me fez perceber como prefiro nossas conversas na varanda. Cada viagem me fez pensar em como gostaria de explorá-la, com você. E cada pessoa que conheci me fez perceber que você não é apenas o homem que me salvou, você é o homem que eu escolho a cada dia amar. Vicente abriu os olhos, vendo algo novo no rosto de Aurora. Não a jovem ferida que ele havia encontrado na floresta, nem a menina incerta que havia partido 6 meses antes, mas uma mulher que sabia exatamente o que queria. Aurora. Então ele começou.
Deixe-me terminar, ela o interrompeu. Eu descobri que posso ser jovem, posso me divertir, posso experimentar coisas novas, mas também descobri que nada disso tem significado se não posso compartilhar com você. Descobri que o amor não tem idade, Vicente. Tem profundidade. E o que sinto por você é mais profundo do que qualquer coisa que experimentei nestes meses. Vicente deu um passo em direção a ela. Você tem certeza? Absoluta certeza? Aurora sorriu, o sorriso radiante que ele havia amado desde o primeiro dia. Eu tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida aprendendo a amar você melhor, a cada dia. Tenho certeza de que quero envelhecer ao seu lado, criar memórias com você, construir um futuro que seja nosso. Vicente finalmente se moveu, fechando a distância entre eles e puxando-a para seus braços. Aurora, estes foram os 6 meses mais longos da minha vida. Para mim também, ela sussurrou contra seu peito. Mas valeram a pena, porque agora eu sei, sem sombra de dúvida, que você é minha escolha. Não por circunstância, não por necessidade, mas por amor puro e simples. Vicente a afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. E o rapaz que você estava namorando? Aurora riu suavemente. Paulo é um doce. Inteligente, bonito, da minha idade, tudo o que eu deveria querer teoricamente. Mas quando ele me beijava, eu fechava os olhos e pensava em você. Quando ele falava sobre o futuro, eu imaginava um futuro diferente. Ele merece alguém que o ame completamente, e esse alguém não sou eu. Vicente a beijou então. Um beijo, que carregava 6 meses de saudade, de incerteza, de esperança mantida contra todas as probabilidades. Quando se separaram, ambos estavam chorando de alívio e felicidade. Bem-vinda ao lar, Vicente sussurrou. É bom estar em casa, Aurora respondeu. E naquele momento ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas a certeza absoluta de que era um amor, que duraria para sempre. 1 ano depois do retorno de Aurora, Vicente a pediu em casamento numa manhã de primavera, quando as videiras estavam florindo e o ar cheirava a promessas novas. Ele não se ajoelhou dramaticamente, nem fez grandes discursos. Simplesmente entregou a ela um anel simples e elegante durante o café da manhã e disse: Aurora, você faria a honra de se tornar minha esposa? O anel havia pertencido à avó de Vicente, uma mulher que ele sempre descrevera como forte e independente, que havia administrado a vinícola junto com o marido numa época em que isso era quase impensável. Aurora o colocou no dedo com lágrimas, nos olhos, sabendo que estava recebendo não apenas uma proposta de casamento, mas a aceitação completa na família Luca. O casamento foi realizado na própria vinícola, numa cerimônia simples, mas elegante, que reuniu as pessoas que realmente importavam. Conceição chorou durante toda a celebração, alternando entre lágrimas de felicidade por ver a filha tão radiante e lágrimas de saudade ao perceber que sua menina havia se tornado uma mulher. Vicente havia contratado uma pequena orquestra que tocou desde música clássica até algumas canções que faziam Aurora rir, e a festa se estendeu pela noite sob as estrelas. Jonas Ferreira não apareceu, claro. Ele havia deixado Campos do Jordão alguns meses após o escândalo, transferindo-se para uma universidade em São Paulo, onde ninguém conhecia sua história. Roberto Ferreira enviou um presente de casamento, uma caixa de vinhos caros acompanhada de um cartão que simplesmente dizia «Desejo felicidades ao casal», um gesto que Vicente interpretou como um pedido silencioso de perdão pelos erros do filho. A lua de mel foi passada na própria propriedade. Vicente havia sugerido viagens para a Europa, para vinícolas famosas na França ou Itália, mas Aurora havia preferido ficar em casa. Nosso paraíso está aqui, ela disse, gesticulando para as vinhas que se estendiam até onde a vista alcançava. Por que procurar beleza em outros lugares quando temos tudo o que precisamos bem aqui? Eles passaram 2 semanas redescobriram, um ao outro como marido e mulher, caminhando pelas vinhas de mãos dadas, cozinhando juntos na grande cozinha da mansão, fazendo amor com uma paixão que combinava a urgência da juventude com a profundidade da maturidade emocional.
Vicente descobriu que Aurora havia se tornado ainda mais linda, se isso era possível. Não apenas fisicamente, mas com uma luminosidade interna que vinha da certeza absoluta de estar exatamente onde deveria estar. Aurora, por sua vez, maravilhava-se com a forma como Vicente havia se transformado desde que se conheceram. O homem sombrio e recluso que ela encontrara na floresta havia dado lugar a alguém que ria com facilidade, que fazia planos para o futuro, que acordava todos os dias com energia renovada. Ela sabia que parte dessa transformação era obra sua, mas Vicente também havia encontrado sua própria força, sua própria capacidade de ser feliz novamente. Os primeiros anos de casamento trouxeram desafios que eles enfrentaram juntos. Aurora se formou em literatura com louvor, escrevendo uma tese sobre narrativas de superação feminina que impressionou tanto seus professores quanto Vicente. Ela começou a escrever seus próprios contos, histórias que falavam sobre mulheres que encontravam força em lugares inesperados, que aprendiam a amar e ser amadas apesar de traumas passados. Vicente, inspirado pela criatividade de sua esposa, decidiu expandir a vinícola para incluir experiências gastronômicas e literárias. Eles criaram um festival anual, que combinava a degustação de vinhos com leituras de poesia e prosa, transformando a propriedade num destino cultural que atraía visitantes de todo o país. Mas foi aos 25 anos de Aurora que a vida lhes apresentou sua maior surpresa. Ela estava se sentindo indisposta há algumas semanas, cansada mais do que o normal, quando Conceição sugeriu discretamente que ela fizesse um teste de gravidez. Aurora olhou para o resultado positivo com uma mistura de choque e alegria que a deixou sem palavras. Ela e Vicente haviam conversado sobre filhos, mas sempre de forma abstrata, como algo que talvez acontecesse no futuro. A realidade de uma gravidez era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Vicente estava na adega quando ela o encontrou, segurando o teste nas mãos trêmulas. Ele olhou para o pequeno objeto plástico por um longo momento, antes de compreender o que estava vendo. Aurora, ele sussurrou. Isso significa que vamos ser pais, ela completou, sua voz embargada de emoção. Vicente a puxou para seus braços, sentindo uma alegria tão intensa que quase o derrubou. Mas junto com a felicidade veio o medo de que a história se repetisse, de que ele perdesse novamente aqueles que amava. Aurora sentiu a tensão em seus músculos e se afastou para olhar em seus olhos. Vicente, o que você está pensando? Ele hesitou, não querendo contaminar esse momento com seus medos. Mas Aurora o conhecia bem demais para aceitar evasivas. Você está com medo, ela disse suavemente. Com medo de que aconteça de novo. Vicente assentiu, incapaz de mentir para ela. Aurora, eu não sei se consigo passar por isso novamente. Se eu perder você, se perder nosso filho. Aurora colocou as mãos no rosto dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Vicente, escute-me. Não vamos viver no medo do que pode acontecer. Vamos viver na gratidão pelo que temos agora, pelo bebê que está crescendo dentro de mim, pelo amor que compartilhamos por cada dia que temos juntos. E se nada? Aurora o interrompeu firmemente. Vicente, você me ensinou que algumas das melhores coisas da vida nascem das piores circunstâncias. Nossa filha, porque eu tenho certeza de que é uma menina, vai ser prova disso. Ela vai nascer do amor que cresceu de nossas feridas, da força que encontramos um no outro. Vicente a beijou então, um beijo cheio de gratidão e determinação. Nossa filha, ele repetiu, experimentando as palavras. Como você sabe que é menina? Aurora sorriu misteriosamente, instinto maternal. A gravidez de Aurora foi cuidadosamente monitorada pelos melhores médicos que o dinheiro podia comprar, mas ela insistiu em viver normalmente, continuando a escrever, ajudando na administração da vinícola, recusando-se a ser tratada como se fosse feita de cristal. Vicente, por sua vez, oscilava entre a proteção excessiva e a determinação de confiar no processo natural da vida. Helena Sofia Luca nasceu numa manhã clara de setembro,
pesando 3,2 kg de pura perfeição. Vicente chorou ao segurá-la pela primeira vez, vendo naquele rostinho pequeno uma mistura perfeita de Aurora e dele próprio, mas principalmente vendo uma nova chance de amar sem medo. Aurora observou Vicente embalar a filha com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas pelo trabalho nas vinhas. Ela tem seus olhos, ela disse suavemente. E seu sorriso, Vicente respondeu, notando como a bebê parecia sorrir mesmo dormindo. Conceição, que havia se mudado para a propriedade durante os últimos meses da gravidez para ajudar com os preparativos, observava a cena com lágrimas de felicidade. Sua filha havia se tornado uma mulher completa, realizada, amada. E Vicente havia se tornado o genro que ela nunca sonhara ter. Um homem que amava Aurora, não apenas como esposa, mas como companheira, parceira igual. Os primeiros meses com Helena trouxeram uma nova dinâmica para a casa. Vicente revelou-se um pai dedicado, acordando para as mamadas noturnas, trocando fraldas com a mesma precisão que aplicava à produção de seus vinhos, cantando cantigas de ninar com uma voz baixa e melodiosa que fazia a bebê adormecer instantaneamente. Aurora floresceu na maternidade, descobrindo uma força e uma paciência que não sabia possuir. Ela continuou escrevendo, mas agora suas histórias falavam sobre o milagre da vida nova, sobre como o amor podia se multiplicar infinitamente sem nunca diminuir. Uma tarde, quando Helena estava com 6 meses e dormia placidamente no berço, Vicente encontrou Aurora na varanda, olhando para as vinhas que estavam sendo preparadas para a colheita. — No que você está pensando? José lhe perguntou, sentando-se ao lado dela. — Estou pensando em como tudo mudou, ela respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro. Há alguns anos, eu era uma menina quebrada que você encontrou na floresta. Agora sou mãe, esposa, escritora, sou completa. Vicente beijou o topo de sua cabeça. Você sempre foi completa, Aurora. Eu apenas tive a sorte de estar presente quando você descobriu isso. E você? Ela perguntou. Como se sente agora? Vicente ficou em silêncio por um momento pensando. Eu me sinto renascido, como se minha vida real tivesse começado no dia em que te encontrei. Helena, minha filha que partiu, sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas Helena, nossa filha, me ensinou que o coração pode amar infinitamente, sem limites, sem medo de que um amor diminua o outro. Aurora se virou para beijá-lo. Eu te amo, Vicente Luca. Te amo por me salvar, por me deixar partir quando precisei, por me aceitar de volta, por me dar uma família. E eu te amo, Aurora Luca, por me ensinar que nunca é tarde demais para recomeçar, para amar novamente, para ser feliz. O som do choro suave de Helena os interrompeu e ambos sorriram. Acho que nossa princesa acordou, Aurora disse, se levantando. Vou buscá-la, Vicente se ofereceu, mas Aurora balançou a cabeça. Vamos juntos, ela disse. Somos uma família agora. Fazemos tudo juntos. Eles caminharam de mãos dadas em direção ao quarto do bebê, onde Helena os aguardava com seus olhos azuis brilhantes e um sorriso que prometia que seria tão teimosa quanto a mãe e tão determinada quanto o pai. 5 anos depois, Helena corria entre as vinhas como uma pequena selvagem, seus cabelos dourados voando ao vento, perseguindo borboletas e inventando histórias sobre fadas que viviam nas uvas. Aurora a observava da varanda, uma mão pousada sobre a barriga onde crescia seu segundo filho. Um menino desta vez que eles haviam decidido chamar de Gabriel. Vicente se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços e pousando as mãos sobre as suas, sentindo os movimentos suaves do bebê. Algum arrependimento? Ele perguntou uma pergunta que havia se tornado uma brincadeira carinhosa entre eles. Nenhum, Aurora respondeu sem hesitação. E você? Nenhum, ele ecoou. Só gratidão. Eles permaneceram assim, observando Helena brincar entre as vinhas que havia se tornado o cenário de sua história de amor improvável, mas absolutamente perfeita. Aurora havia encontrado sua força,
Vicente havia encontrado sua segunda chance e, juntos, eles haviam construído uma família que era a prova de que o amor verdadeiro não conhece idade, circunstâncias ou expectativas sociais. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de ouro e carmim, Helena correu em direção aos pais, jogando-se nos braços de Vicente com uma risada cristalina. Papai, mamãe, eu vi uma fada nas uvas. Ela anunciou com seriedade absoluta. Mesmo? Aurora perguntou, se ajoelhando para ficar na altura da filha. E o que ela disse? Helena pensou por um momento, depois sussurrou conspiratorialmente. Ela disse que nossa família é mágica. Vicente e Aurora trocaram um olhar por cima da cabeça da filha, ambos pensando a mesma coisa. A fada estava certa. Sua família era mágica. Não porque havia sido fácil de construir, mas porque havia nascido da transformação de duas pessoas feridas em algo maior, mais forte, mais belo do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. Naquela noite, depois que Helena foi para a cama e Aurora adormeceu ao seu lado com uma mão protetora sobre a barriga, Vicente ficou acordado por alguns minutos, olhando pela janela para as vinhas iluminadas pela lua. Ele pensou em Helena e Isabela, sua primeira família, e enviou uma oração silenciosa de gratidão por elas terem feito parte de sua vida, por terem o preparado para amar novamente quando chegasse a hora certa. Depois, pensou em Aurora, na jovem, ferida que ele encontrara na floresta, e na mulher forte e radiante que dormia ao seu lado. Pensou em Helena, sua filha pequena e cheia de vida, e em Gabriel, que logo chegaria para completar sua família. E, finalmente, Vicente sorriu e se permitiu acreditar completamente numa verdade que havia levado anos para aceitar. Algumas histórias de amor realmente têm finais felizes, especialmente aquelas que começam nos lugares mais improváveis e são construídas com paciência, respeito e a coragem de amar sem reservas. A vinícola Luca continuaria produzindo seus vinhos especiais, que nasciam da tradição familiar e da paixão pela terra. Aurora continuaria escrevendo suas histórias sobre superação e esperança. Helena cresceria entre as vinhas, aprendendo sobre amor, trabalho e sonhos realizados. E Gabriel chegaria em breve para adicionar sua própria magia àquela família que havia se tornado a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer em qualquer idade, em qualquer circunstância, quando encontra o coração certo para nutrir. Assim, sob o céu estrelado de Campos do Jordão, cercados pelo perfume das vinhas maduras e pelo som suave do vento nas folhas, Vicente e Aurora dormiram abraçados, seguros na certeza de que haviam encontrado não apenas o amor, mas o tipo de felicidade que dura para sempre, aquela que é construída dia após dia, escolha após escolha, beijo após beijo, numa dança eterna entre duas almas que decidiram escrever sua história juntas.